E aí, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui falar para vocês com relação ao problema que eu enxergo para a arqueologia moderna e por que ela não funciona na minha opinião. Eu vi um documentário do canal History Channel que eu achei muito bacana, que é o documentário Arqueologia Proibida. É um catadão de informações que eu já tinha visto em outros lugares, porém eu achei muito interessante o fato que eles colocaram várias coisas que me chamaram a atenção no passado num documentário só. O que acontece nesse documentário? Começa-se com uma arqueóloga que ela demonstra que o homem chegou no continente americano há 250 mil anos atrás. Porém, a comunidade arqueológica, ela diz que isso aconteceu há 20 mil anos atrás e sempre disse essa mesma afirmação. Quando ela foi de encontro com essa comunidade, o que aconteceu? Ela perdeu sua bolsa de pesquisa, o seu sítio arqueológico foi fechado e ela nunca mais conseguiu trabalhar em nada de relevante na sua área. Ninguém levou ela a sério. 30 anos depois da sua descoberta, outra descoberta foi feita por outra arqueóloga na Rússia que dizia que na Sibéria já existia a presença do homem há 300 mil anos. Ou seja, era mais do que possível que o homem tivesse passado pela Sibéria e entrado no continente americano no período que tinha sido detalhado por essa arqueóloga precedentemente. Você não vai ver nenhuma retratação e, o pior, se você colocar no Google quando foi que o homem entrou no continente americano, você vai continuar achando somente pesquisas que demonstram que ele entrou no continente americano há 20 mil anos atrás. Esse é um problema que demonstra claramente como a comunidade arqueológica é fechada e não se abre para ideias novas. Outro ponto que foi mostrado ali é no sítio arqueológico da Bolívia de Tiwanaku, interessantíssimo, onde rochas de extrema dureza foram cortadas e furadas com precisões que você não conseguiria repetir nos dias de hoje. Eu vou repetir. Nesse sítio arqueológico existem rochas de grande dureza cortadas e furadas e você não consegue realizar os cortes e as perfurações com as ferramentas modernas. Os arqueólogos indicam que um povo que habitou naquela região, que não tinha acesso nem ao menos a ferramentas metálicas, foi o povo responsável por criar tal obra. É bem verdade que não se sabe qual é a função exata daquela obra, mas o simples fato da existência de algo que você não consegue explicar deveria levar a estudos mais aprofundados e não a uma teoria relativamente infantil dizendo que um povo analfabeto, porque não tinha o seu próprio alfabeto, não tinha o seu sistema de escritas, que não conhecia a roda, que não conhecia a força motriz animal, que não tinha acesso a nenhuma ferramenta metálica, conseguiu realizar uma obra daquele esplendor, daquela precisão. No documentário você vai ver pedras enormes, com cortes perfeitos, que você tem entre uma pedra e a outra, você não consegue passar uma agulha, é uma coisa muito interessante. Eu não estou aqui para levantar as hipóteses do que foi feito, quem fez, etc. Eu estou levantando a hipótese que não se sabe e não se assume que não se sabe. Se dá uma teoria idiota dizendo que uma tribo longínqua que não conseguia realizar nenhum feito expressivo conseguiu realizar uma obra daquela que a gente não consegue fazer nos dias de hoje. Interessante dizer que a mesma tecnologia foi aplicada num lugar muito longe, no Egito. Você tem a tecnologia da junção entre as grandes pedras através de um rebaixo feito naquelas rochas em forma de I. Ou seja, você tem uma pedra aqui, você faz um meio I desse lado, meio letra I desse lado aqui. E você preenche aquilo ali com um material ferroso, com material metálico. O engenheiro que estava acompanhando o documentário, ele falou que eles iam precisar de uma espécie de caldeira móvel, porque você tem que fundir o metal quente e jogar aquilo ali naquele vão que você determinou entre as duas rochas. Você não faz uma peça e depois encaixa, você joga o metal líquido ali. Isso foi verificado seja na Bolívia, ou seja, América do Sul, seja no Egito, norte da África. A datação estimada, de acordo com as teorias levantadas no documentário, é que ambos os sítios têm aproximadamente 12 mil anos de idade. Milhares de anos antes da primeira demonstração técnica da arqueologia moderna de alguma civilização dos moldes que nós enxergamos hoje. Ou seja, os arqueólogos dizem que o homem saiu da caverna e começou a se juntar em civilizações organizadas há aproximadamente 5 ou 6 mil anos atrás. E esses sítios arqueológicos têm datação de 12 mil anos atrás, inclusive o egípcio.
Dentro ainda da curiosidade egípcia, é muito legal que eu enxerguei naquele documentário em específico com relação à esfinge. A esfinge ela apresenta uma característica diferente na sua base e na sua cabeça. A sua cabeça e a sua base são totalmente desproporcionais. A sua cabeça é a cabeça de um faraó e a base seria o corpo de um leão. O corpo do leão apresenta uma erosão ao longo do tempo que leva a crer que aquela erosão foi feita por marcas d'água, ou seja, séculos e mais séculos de chuva fizeram ranhuras verticais naquela estátua. Além, obviamente, da erosão horizontal, que é causada pela força do vento. Então você tem ali a força da chuva e a força do vento. A força do vento no deserto, eu consigo entender que no deserto vai ter o vento, mas no deserto tem chuva. Foi perguntado para um geólogo, o geólogo respondeu claramente, se tem alguma marca de erosão à água, essa estátua tem ao menos 12 mil anos de idade. A base da esfinge, então, ela tem 12 mil anos de idade, mais de 5 mil anos de idade antes da existência do primeiro faraó. Ou seja, qual foi a civilização que criou a esfinge originariamente, visto que a cabeça do faraó veio a ser moldada depois dentro de um contexto daquilo que já tinha na esfinge. O que era, não se sabe muito bem, entende-se que seja um leão, visto que o corpo é de um leão, a cabeça provavelmente era de um leão, e foram ali colocar a cabeça do faraó daquela época, porque acharam muito bacana aquela esfinge naquele momento. Um último ponto que eu achei muito bacana também foi uma das pirâmides que tem no México, que disse que é do povo asteca, e naquela pirâmide por dentro tinha um revestimento na parede de mica. Acontece que a mica é um isolante elétrico. E o mais interessante é que aquele revestimento na parede da pirâmide do México tinha vindo do Brasil. Agora você imagina você transportar durante milhares de quilômetros de mata fechada uma parede de mica de 27 metros quadrados. Como você faria isso sem ter nem ao menos a força motriz animal? Aquele povo, que os arqueólogos dizem que foi o povo que construiu essa pirâmide, ele não tinha nem mesmo o controle sobre cavalos, sobre mulas, sobre bois, quaisquer animais que pudessem ajudá-los a carregar algo muito pesado ao longo de grandes distâncias. Então, por que eles simplesmente não falam, eu não sei, vamos pesquisar, vamos abrir a cabeça e não vamos nos fechar como comunidade para que a gente consiga moldar a realidade em razão da verdade e não moldar a realidade em razão dos nossos pensamentos? Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa um comentário aí, vamos falar sobre o assunto. Se vocês têm mais alguma coisa interessante para me mostrar, me mostrem nos comentários, por favor. Tchau!